Prova de residência médica, Universidade Federal Fluminense, ginecologia 2020. Eu trouxe aqui as questões que caíram no bloco de ginecologia da Universidade Federal Fluminense. Primeira questão, ao meu ver, era uma questão de cirurgia geral e ela perguntava um conceito de anestesia. Falava o seguinte: em relação ao uso de antibióticos nas cirurgias ginecológicas, indica a afirmativa verdadeira. Quando a gente lê as alternativas, a gente chega aqui à alternativa D. Para o uso profilático, utiliza-se uma dose de antibiótico imediatamente antes ou durante a indução anestésica. Então, conceito geralmente estudado na cirurgia geral, no bloco de anestesia. Questão 64 falava de uma mulher de 30 anos que procura o serviço de emergência referindo a agressão sexual por desconhecido há 24 horas. Relata coito vaginal e anal sem uso de preservativo. Em relação ao atendimento a ser prestado, pode-se afirmar que é profilaxia. Então, toda vez que a gente tem uma vítima de violência sexual, a gente tem que fazer uma contracepção de emergência e uma profilaxia para DST. Então, a contracepção de emergência ela é feita com levonorgestrel 1,5, né? E a profilaxia a gente vai fazer para várias coisas. A gente vai fazer penicilina, pensando em sífilis, vai fazer azitromicina, pensando em clamídia, ceftriaxona, gonococo, metronidazol, trico. E também tem que fazer para HIV. Só que para HIV, como a gente usa 3 drogas, que é o tenofovir, a lamivudina e dolutegravir, primeiro a gente tem que fazer o teste de gravidez, porque a grávida ela não pode usar dolutegravir. A gente tem que trocar essa droga. E a gente também tem que ver o quadro vacinal dela para hepatite B. Se o paciente ela está com um esquema vacinal incompleto, ou se ela não é vacinada, a gente faz a imunoglobulina mais a vacina. Tudo bem, eu falei tudo isso, mas ele perguntava uma coisa muito mais simples. Ele falava o seguinte, para todas as doenças sexualmente transmissíveis e contracepção de emergência. Só isso. E perguntava o que você tinha que fazer. Questão 65, eu falava o seguinte: segundo as recomendações das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo uterino, o rastreio deve ser iniciado em pacientes que já tiveram ou têm atividade sexual com idade D. Então eu perguntava quando que a gente faz o rastreio. O rastreio a gente faz a partir dos 25 anos, devendo os primeiros exames ser realizados com intervalo anual, e se forem negativos, a gente segue fazendo de 3 em 3 anos. Então você começa com 25, faz 25, depois faz em 26, aí os 2 negativos tu segue de 3 em 3 anos. Questão 66, paciente de 40 anos, diabética, portadora do vírus HIV, há 2 anos. Sexualmente ativa, atendida na unidade básica de saúde, apresentando há 2 semanas quadro de prurido vulvar, corrimento vaginal e dispareunia. Nega o uso de preservativo. Ao exame ginecológico são observados edema, eritema de pequenos lábios e fissura em região perianal. Ao exame especular evidencia secreção branco-grumosa aderida às paredes vaginais. A principal hipótese diagnóstica e o tratamento. Então, com esse quadro clínico, o que a gente pode pensar? Não é vaginose, porque vaginose ela tem um corrimento acinzentado e é fétido. Tá diferente do que falou, tá? Branco-grumosa, não falou que é fétido. Não é trico, porque o corrimento da trico é verde. Então não é trico, verde ou amarelado. Então é cândida. Também se podia perceber que tem 3 alternativas de cândida, né? Provavelmente deve ser cândida. É uma cândida complicada porque é uma paciente diabética, é uma paciente portadora de vírus HIV, imunodeprimida. E o tratamento, bastava então saber o tratamento. Prurido, corrimento vaginal, dispareunia e secreção branco-grumosa é a característica clínica de cândida, só para lembrar. E o tratamento a gente pode fazer com clotrimazol, 1% creme vaginal, de 7 a 14 dias, ou fluconazol 150mg, uma dose a cada 72 horas. Total de 3 doses, então alternativa B. Questão 67. Todos os benefícios reconhecidos da terapêutica hormonal e respectivas indicações a seguir são verdadeiras, exceto... Então, falando um pouco de terapia hormonal, né? Letra A. A estabilização dos danos do hipoestrogenismo na pele melhora da artralgia relacionada à menopausa e a diminuição do câncer coloretal. Verdade. Efeito positivo no sono e na transição menopausal. Verdade. Diminuição do acúmulo da gordura corporal total e na região abdominal. Verdade. Redução do risco de diabetes mellitus tipo 2 em mulheres pós-menopáusicas e rígidas e melhora do controle glicêmico. Verdade. E aqui, redução do risco cardiovascular e doença de Alzheimer mesmo usando fora da janela de oportunidade. Então não, isso aqui é mentira. Acontece, se você usa terapia hormonal, você aumenta risco para TEP
Isso aumenta risco cardiovascular quando você está fora da janela. Essa janela é os primeiros 5 anos com o início dos sintomas do climatério. Então, quando você está fora dessa janela, você aumenta o risco de doença cardiovascular. Alternativa é. Questão 68. Falava de uma paciente jovem de 20 anos que ela tinha iniciado o contraceptivo hormonal com 0,2 de estrógeno e 0,6 de progesterona, pois começou um relacionamento estável há 2 meses. Refere a ser portadora de diabetes mellitus e uso de insulina há 5 anos, sem apresentar complicações da doença até o momento. Queixa de sangramento tipo borra de café após o 10º comprimido, que deixou preocupada com medo de falha no método. Essa paciente está tendo um escape. Então, o que você faz com uma paciente que está tendo um escape? Basicamente, você tranquiliza ela quanto à eficácia do método, mesmo na vivência de sangramento com tais características. Se isso incomodar, você pode tentar resolver. Como é que você pode resolver? Aumenta a dose de estrógeno, para segurar melhor esse endométrio, né? Se o estrógeno está baixo. Questão 69. Era uma questão que para mim era do bloco da pediatria, mas vamos ver, uma menina de 9 anos, trazida à consulta médica pela mãe, com queixa de aumento da mama direita. O exame físico mostra TELARC estágio 2 de Turner à direita e estágio 1 à esquerda. PUBARC estágio 1 de Turner. A conduta a ser tomada é: então você tem uma paciente com 9 anos que está com estágio de Turner 2 e 1, uma mana 2 e outro 1, e PUBARC estágio 1. Então o que você faz? Você simplesmente tranquiliza a mãe, a criança, porque o desenvolvimento puberal da Maria Clara está compatível com a idade cronológica. Simples. Na condução de um caso de uma mulher que apresenta dor pélvica crônica, é correto afirmar que... Então, vamos ver mais essas alternativas. A histerectomia total com anexectomia bilateral consiste em uma opção terapêutica definitiva para a dor pélvica crônica. Geralmente o tratamento da dor pélvica crônica é um tratamento multidisciplinar e você pode utilizar anticoncepcional, você pode utilizar fisioterapia pélvica e entre outras coisas. Dependendo da causa, você pode fazer uma abordagem mais específica, mas é um tratamento multidisciplinar. A ultrassonografia transvaginal ou pélvica diagnostica as causas mais frequentes. O diagnóstico ele é feito com exame clínico e anamnese, geralmente. A dor neuropática está relacionada à causa de dor conjunto estímulos. A dor neuropática está relacionada a causas de dor cujos estímulos foram resolvidos rapidamente. Falso. As aderências pélvicas devem ser manejadas por vídeo esteroscopia para a solução da dor. Falso também. E a letra E, verdadeira. A cistite intersticial deve ser suspeitada quando a mulher apresenta sintomas de urgência, frequência, redução da capacidade vesical e dor pélvica, podendo estar associada a síndromes dolorosas, fibromialgia, depressão, síndrome do intestino irritável. Exatamente. Questão 71. Fala de uma mulher de 27 anos que é encaminhada ao serviço de gineco com queixa de cólicas menstruais intensas, que vem aumentando nos últimos 2 anos, associada à dispareunia. Casada há 5 anos, nega uso de concepcional há 3. Nega comorbidade, uso de medicamentos, cirurgias prévias e alergias. Apresenta ultrassonografia transvaginal e preventivo nos últimos 3 anos sem alterações. Sua principal hipótese diagnóstica pode afirmar que uma paciente que ela está usando um anticoncepcional, ela parou e começou com quadros de cólicas menstruais intensas e dispareunia. Isso, muito provavelmente, é endometriose. Então vamos ver, a cirurgia paralise de aderência e retirada da possível massa ovariana solucionaria. Não, o tratamento você faz anticoncepcional combinado e AINES, geralmente. A dismenorreia acíclica intensa pode não responder aos anti-inflamatórios não esteroidais. Como eu falei, você pode utilizar anti-inflamatórios esteroidais, geralmente usa. O CA125 tem boa sensibilidade em qualquer estágio da doença. O CA125 ele é um marcador para tumor de ovário, que está presente em 80%, mas esse paciente não tem tumor de ovário. O exame físico da paciente pode apresentar útero fixo ou pouco móvel, dura palpação do ligamento útero-sacro e de septo reto vaginal, justificando os sintomas. Sim, alternativa D. Próxima questão, 72. Uma jovem de 16 anos, nuligesa, sexualmente ativa, admitida com dor hipogástrica intensa há menos de 24 horas, acompanhada de febre não aferida e vômitos. Uma dor hipogástrica intensa, febre não aferida e vômitos. Relata ter notado há uma semana a presença de corrimento vaginal branco amarelado.
e dispareunia. Não lembra a data da última menstruação. Apresenta dor à palpação bimanual do útero e a sua mobilização, com anexos livres. Exame especular sem alteração. Ultrassonografia transvaginal mostra evidência de grande quantidade de líquido livre na pelve. Para esse caso, a principal hipótese diagnóstica e a melhor conduta são: então, você tem uma paciente com uma dor pélvica, uma leucorreia branco-amarelada, sexualmente ativa, dispareunia e que no exame físico ela responde a dor à palpação bimanual do útero. Ok? Principal hipótese diagnóstica, qual que é? Doença inflamatória pélvica. Então aqui, ó, doença inflamatória pélvica. E aí o que você tem que fazer? Você tem que internar essa paciente e você tem que tratar os principais agentes etiológicos, que é clamídia e gonorococo. Então interna hospitalar, você vai pedir o beta-HCG para excluir a gravidez. Gestação ectópica. Geralmente quando eles fazem uma questão sobre gestação ectópica, eles botam um beta-HCG pra gente comparar, né? Apendicite, não, né? Torção do cisto anexial. Se fosse um caso de apendicite, eu ia falar de Bloomberg, eu ia falar de outras coisas. Ectópica também não. Então, esse aí. O quadro clínico está perfeito, o exame físico também, o quadro clínico de doença inflamatória pélvica. Trouxe aqui um pouco da estatística. Como eu falei, aquela primeira questão eu não coloquei, porque para mim era uma questão de cirurgia geral. Mas o que caiu tá aí.